Você está ao vivo? Vamos lá escrever então aqui o tema da nossa live de hoje, enquanto o Instagram vai notificando vocês. O tema é então como prevenir o abuso sexual infantil. Aí a Priscila já entrou, que ótima, nossa convidada de hoje. Vão falando aí para mim se vocês estão me ouvindo bem. Já vai compartilhando também essa live com os teus amigos, com as tuas amigas, com todo mundo, porque o tema de hoje é muito importante, é super delicado. Tô mandando aqui também. E assim, quanto mais pessoas tiverem as informações que a gente vai passar aqui hoje, melhor, né? Mais segura e protegida vão estar as nossas crianças. Então, é uma situação, né, que pode causar traumas, que pode atrapalhar um pouco aí, né, o desenvolvimento dos nossos filhos. E é o nosso papel, né, responsáveis, né, como os pais e mães, a gente tem que proteger e cuidar das nossas, né, das nossas crianças. Então, acho que aqui já deu. Tá. O Instagram quer que eu atualize ele agora. Bom, deixa eu chamar aqui a Pri. Deixa eu prender vocês aqui. Tô olhando vocês melhor agora. Então vamos lá. Estava até fazendo uma pesquisa aqui para o nosso bate-papo. Estava vendo que a cada hora 3 crianças ou adolescentes são abusados sexualmente. Então, assim, é um número bastante expressivo. Né? Em 2018 foram 32 mil crianças, sendo que assim, nem que foram registrados, né? Fora os casos que a gente nem fica sabendo. Então, assim, é um número muito grande. Quanto mais a gente puder reduzir esse número, melhor, né? E 75% dos casos, mais ou menos, né? 75% dos casos acontecem dentro da própria casa da vítima, né? E 40% é sempre pai ou padrasto. Então, é um tema, né, que a gente precisa conversar um pouco para poder, então, proteger os nossos filhinhos. Deixa eu aqui chamar a Pri para ela aceitar. Boa noite para você, Lorena, Jennifer, todo mundo que está entrando. Oi. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Oi. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo certo. Obrigada aí por aceitar o convite para vir trazer aqui um pouquinho de informação para a gente nesse tema que é tão necessário e pouco falado, né? Tem sempre um tabu quando é, né, em relação a sexo, ainda mais com crianças e tudo mais. Então, é uma oportunidade enorme para mim e para as outras mães que estão aqui também, é poder aprender um pouquinho mais como lidar com essa situação. Se Obrigada apresenta aí pelo um pouquinho. convite. Obrigada pelo convite. Enfim, a gente conseguiu conciliar as agendas, né? Bom, eu sou psicóloga, trabalho com voltada para o assunto de violência sexual, mais especificamente com abuso sexual infantil. E devido à importância do assunto, né, sofri abuso sexual quando era criança, então sei na pele também o que é passar por isso e vi a importância de falar desse assunto. Porque muitas pessoas acham que o abuso acaba quando acaba ali o convívio com o abusador, mas não, né? Tem várias consequências do abuso sexual que podem se prolongar aí pela vida toda. Tem muitos equívocos a respeito do abuso que são importantes serem falados. Que bom. E que bom que você, né, conseguiu superar, né, essa situação e tirar um bom proveito disso, né? Fazer do limão a limonada
e conseguir, então, né, reverter essa história, nessa situação na tua história e poder ajudar tantas outras pessoas também, né? E o que eu achei É. muito interessante no seu perfil, assim que eu conheci, eu comecei a dar uma olhada lá no teu feed, e normalmente quando a gente pensa em abuso sexual, a gente sempre pensa no homem, né, abusador, né? Talvez Ah, sim. a maior parte dos abusadores sejam homens, de fato, mas eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha parado para pensar que uma mulher também pudesse fazer uma coisa Sim. dessas, assim, sabe? Meu Deus, olha, eu não tinha. Né, eu lendo alguns relatos dos seus posts, caraca, não acredito que isso existe, não acredito que isso é possível, que uma mulher faz, né? Não vou ficar falando muito em detalhes aqui os casos que você coloca, mas nossa, é assim, é surpreendente, né? Não, a E mulher realmente abusa assim, também. Isso. e se Pelos, a gente não para pensar como é que a gente vai proteger, né? Justamente passa, né, se relatou coisas que nem passou pela minha cabeça, então como é que eu vou proteger o meu filho de uma coisa que eu nem tô sabendo, sim, né? sim. Conta um pouquinho. Esse é um dos grandes equívocos a respeito do abuso, né? Achar que é só o homem que comete abuso sexual, né? Desde a década de 50 tem uns estudos que mostram que já havia uma ação para esconder esses dados, né? Você falou das pesquisas. Essas pesquisas mostram uma fração da realidade, porque É, com são certeza. muitos casos não são denunciados, né? Não são, por exemplo, num consultório particular não tem que fazer pesquisa, não tem que fazer levantamento de dados para o governo, então isso fica à margem, né? E Com tem o certeza. estigma por conta do discurso que toda mulher é bondosa, toda mulher é incrível, né? E Vítima. aí quando se fala da mãe, então, né, o amor de mãe é um amor acima de tudo. E isso não é verdade, né? Então, só que as pessoas têm muita dificuldade para É assim, eu acho que aceitar pode ser isso. na maioria, né? É difícil de aceitar que existem exceções, né? Na verdade, eu acho que uma Tem, mãe tem. saudável, né? Com Eu não uma acho que mentalidade tem um boa. amor acima, não. Não acho que tipo, o amor da mãe é maior do que o de um pai, por exemplo. Acho que as Eu pessoas acho que tem podem casos e amar seus casos. filhos e é diferente, mas tem uma dificuldade muito grande. E aí você tem Uhum. meninos e garotas que sofrem durante muito tempo porque são abusados pela mãe, são abusados por alguma mulher próxima. E às vezes elas até falam, mas os profissionais que a cercam, as pessoas que a cercam, acham que elas entenderam errado, que não foi bem isso que aconteceu, que tem essa dificuldade, né? Como é que uma mulher Uhum. vai abusar sexualmente de uma criança e como é que uma mãe vai fazer isso? É. Ela faz, porque ela é um ser humano, ela é falha, ela decide também, uma mulher também pode decidir fazer o mal e pode decidir abusar ali de uma criança, do seu próprio filho. E E aí esse tem os abusador, perfis, né? como que é mais ou menos esse abusador? Porque essa pessoa que faz isso, ela é pura maldade ou ela realmente já tem algum distúrbio psicológico para fazer uma coisa dessa? Não, É, depende. Você tem assim o número mínimo, o discurso porque assim, o que 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 leva uma é. mãe a fazer isso? Você sabe se tem alguma uma característica? Normalmente a mãe que Vai abusou, que depender de abusa, cada ela foi caso, mas abusada, tem algum não, não. perfil? Então vamos lá. Primeiro assim, essa conversa de que todo abusador se torna foi abusado é mentira. O número de pessoas que abusam e que sofreram abuso sexual é bem pequeno. Uma boa parte deles alega que foi abusado para receber uma certa compaixão ali na hora de receber Uhum, a sentença. Então, isso é mentira e não justifica. Também com dizer certeza. que o abusador é um doente também está errado. Ah, mas o manual de medicina e o manual X, Y, Z fala. Fala, cada um fala o que quer. Não é um doente, é uma pessoa que escolhe, assim como Fazer alguém uma coisa escolhe ruim. É assassinar sempre outra querendo pessoa. justificar a coisa ruim, né? Quer ver como não tem sentido isso de que quem é abusado abusa? Pensa, por exemplo, quem é assaltado vira ladrão?
Não tem o Eu menor também acho que não cabimento tem. isso, né? E muito pelo contrário, né? Você pode pensar justamente, bom, não vou fazer o mal que fizeram pra mim, né? Eu Isso, já é vi. claro, É você justamente o contrário. decide isso. É uma E eu decisão. vejo que. Hum, pode Geralmente, falar. agora é a sua pergunta, né? Que a mãe que abusa, geralmente tem alguns perfis, né? Mas Sim. cada caso você vai investigar ali e vai descobrir uma razão. Mas, de modo geral, o que acontece quando é a mãe que abusa é uma mulher que tem dificuldade de ter relacionamentos, ela ou ficou viúva ou não se casou, e aí ela transforma a criança, que pode ser uma menina também, mas ela vai Num parceiro transformar dela. isso no parceiro dela. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai, aos poucos, vai incentivando a criança de maneira sexual. Então, ela fica pelada na frente da criança, ela estimula a criança sexualmente, masturba a criança, pede para a criança fazer massagem nas partes genitais dela. Ela vai fazendo aos poucos isso. E aí a criança vira o parceiro dela. Né? Ela é isolada, assim, ela fala com as pessoas, mas ela não tem relacionamentos duradouros, concretos, por exemplo, de receber visitas em sua casa, visitar outras pessoas. Aí tem os perfis. De modo geral, acontece isso. Uhum. Mas você tem E aí casos. esses abusos podem acontecer ao ver pausas, então de repente essa mãe consegue encontrar um namorado, aí deixa de abusar a criança, aí termina com o namorado, volta a abusar, assim, tem alguma relação Sim, dessas ou acontece, pode se acontecer mantém, também. sempre mantém? Olha, que tem vários perfis, né? Tem o perfil da Uhum, mãe, que é essa mulher que ou ela ficou viúva, ou ela não se casou, ela tem dificuldade de ter relacionamentos, e tem uhum, outros fatores aí. Tem o perfil também da mãe que se envolve com algum homem ou alguma mulher e ela violenta a criança junto com esse parceiro. Tem casos também que a mulher se envolve com um homem e esse homem força, entre aspas, porque ainda que ele obrigue, ela tem ali um poder de decisão. Força ela a violentar a criança. Né? E tem uhum. os casos contrários, tem mulheres que se envolvem com homens e elas forçam o cara. Então, um homem fraco, um homem emocionalmente fraco, e aí ele faz o que ela quer. Tem casos, assim, Aham. até de relatos no judiciário, em que a própria família da mãe fala: não, quem obrigava, quem forçava a maltratar é a mãe. E aí isso vai o abuso junta com outras violências, a física, a Uhum. psicológica, a verbal. É, com certeza. Acho que a psicológica é a que consegue manter, né, por mais tempo toda essa situação, né, que a criança fica realmente meio acuada e a criança confia, né, nos pais. Então, É, até acho que essa criança também, dependendo da idade, entender o que está acontecendo ali, é complicado, porque às vezes ela pode achar que é natural, que é uma coisa, né? Você falou assim, a mãe começa aos poucos, né? Então, de repente, ficando pelada na frente, depois, né, tocando a criança e tal. Inclusive, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Até que idade você acha que, por exemplo, tudo bem tomar banho com os filhos? Né? Quando a criança é muito pequenininha, assim, tal, tudo bem? Até 1, 2 anos, 3, a partir dos 3 já é melhor evitar, para não olha, expor a criança. eu entendo, eu acho que isso é mais uma necessidade dos pais do que das crianças, porque você pode dar banho na criança sem ter que tomar banho com ela. Agora, Ah, se não, isso sim, você com certeza. vai ficar com a criança, isso depende muito, porque, por exemplo, tem crianças de 3 anos que se desenvolvem mais rápido do que outras de 3 anos. São Ah, não, mais. sim, uma média, sim. Olha, eu acho que enquanto a criança não consegue tomar banho sozinha, você pode, até se precisa, se é uma situação que você, assim, por exemplo, está sozinha com a criança. Não dá para você ir tomar Uhum. banho e deixar ela lá, ela é muito pequenininha. Ok, você vai tomar banho com ela, talvez você nem precise ficar pelado em si. Tem que evitar Aham. certas é, Para privar a criança, situações. né, mesmo. Tudo bem.
E o pai e a mãe tem que estimular a criança no sentido de ter autonomia. Sim, Então, você pode, desde muito pequena, ensinar a criança a tomar banho sozinha, que sim, geralmente os adultos, eles É, não, eu falo querem isso, por exemplo, eles meu filho fazer. Levi de 3 anos, ele já sabe tomar banho sozinho. Ele se Então lava, eu não fico tem lá supervisionando, necessidade, vejo. né? Uhum, Agora, por exemplo, ele foi tomar banho, o pai foi tomar banho, ele quer tomar banho com o pai. Ok, trate também de uma maneira assim, ele vai ver o pai pelado e vai perguntar, né? Ou se, por exemplo, o filho vê a mãe, entrou no quarto e viu a mãe pelada se trocar, ou viu a mãe no banheiro. Eles vão perguntar sobre o genital, né? Aí o que é ruim é não responder. Tem que responder e falar, olha, o meu é assim, é diferente do seu, né? O seu é uma. Aí você usa o termo que a criança está uhum. habituada, é uma mangueirinha. Ah, o seio, por que, que a mamãe tem seio? Que a criança pergunta, né? Por que, que tem seio? Ah, porque a mulher tem o seio para ela dar de mamar para o neném. Né? E Uhum. aí você consegue dar explicações mais biológicas para a É, criança sem ferir ali, sem isso. Porque tratar o de que eu uma vejo maneira. é que às vezes a criança não precisa de uma resposta mega elaborada, né? Às Não. vezes os pais que ficam assim, e as crianças de repente você fala realmente, ah, que uma mulher tem mamar e tal, pra ele já tá suficiente. E eu vejo que é importante a gente, né, por exemplo, assim, eu tenho 2 pequenininhos, então eu amamentei o Levi até 2 anos e pouco, e agora com outro de 8 meses ele vê amamentando, então ele sabe que o da mamãe, o mamar da mamãe tem leite, o do papai não tem. Então, assim, Isso. são coisas naturais que ele vai vivendo, né, mas exposto de uma coisa de uma forma natural, né, não é uma... Sim. E assim, e eu não sei também se é uma coisa que eu faço aqui em casa, né? Até um pouquinho, uns meses atrás, quando eu ainda dava banho no Levi, né? Eu lavava ele, falava para ele se lavar também. Ó, Levi, é assim que faz, ó, passa aqui, né? Quando eu estava ensinando ele a assim saboar. E eu sempre falava assim para ele, não sei se isso também é certo, se não é, porque a gente fica na dúvida, será que eu tô chamando atenção por uma coisa que eu não devia estar chamando atenção? Ou será que eu devia falar mesmo que, por exemplo, quando eu ia lavar ele, eu falava assim, Levi, licença, que agora a mamãe vai lavar o seu bumbum e o pipi, tá? Ó, ninguém pode pôr a mão aqui, só a mamãe, o papai, você e a vovó, só quando for dar banho, só pra lavar. Se não for pra lavar, ninguém pode pôr a mão, tem que guardar isso, tá bom? Tem que ficar na cueca, não sei o quê. É... Ele, tá bom. Eu perguntava, Levi, quem que pode encostar dele? Só a mamãe e papai pra lavar. Eu fazia ele meio que repetir, justamente assim, porque eu não sei se de repente, né, como a gente ouve, assim, eu acredito que ninguém da minha família faria isso, mas eu acho que também outras pessoas pensariam assim, bom, acho que não faria o mesmo, né? Não, não tem nem como, nem situação que isso aconteça. Mas de repente, sei lá, se um dia vai para uma escolinha ou vai para uma casa de algum amiguinho, não sei, né? A gente não sabe. E então ter isso já dentro da cabecinha, né? Para caso se alguém tente alguma coisa, fala, isso aqui é meio estranho. Minha mãe falou que não, que ninguém pode encostar a mão, né? Tá certinho, é isso mesmo. Tem que falar para a criança, né? O adulto, de modo Mas geral, ele mesmo não assim, pequenininho, explica. Sim, bem pequenininho, né? Quando você começa a ensinar, desde que é um bebê, pode começar a falar com a criança. Por exemplo, o adulto fala com a criança quando brinca, por que não vai falar com ela quando vai trocar ela? Então, vamos lá, a melhor hora para ensinar, quando é que você ensina uma criança, né? Desde muito pequena. Ela pode ter 1 ano. A hora que você vai trocar e dar banho nela. Por quê? Porque são os momentos naturais em que ela está pelada. Ou aham, semi-pelada, né? Ela está em contato ali com o corpinho dela de uma maneira muito natural. E você também. Então, esses são os momentos. De uma maneira divertida vai fazer isso. Nunca vai chamar a criança e falar assim, olha, senta aqui, agora a gente vai conversar sobre abuso sexual. Não, não vai não. fazer isso. Você vai deixar a criança assustada, né? Não. Ninguém vai entender direito o que que é, né? Também eles Não, ainda não têm não. muita percepção. Às vezes a criança vai escutar um coleguinha falar disso, ou uma notícia, porque tem muitas crianças que vivem em lares em que a TV está ligada no jornal sangrento Aqui em casa, direto. graças a Então Deus, ela a TV não escuta. liga. E a criança É, entende, né? A criança entende. Então,
Às vezes Uhum. ela não entende o termo, o que o termo significa, mas ela está entendendo ali que tem alguma coisa errada acontecendo. Aí vai dar banho na criança, vai fazer exatamente isso, vai falar com a criança. Como? Né? A criança dá nome para os genitais. O bumbum, o pipi, né? O pênis, a É. vagina, até o peito, no caso da menina, tem um nome. Né? E tem que falar. Por que tem que falar de tudo? Porque tem abusador que ele só vai pegar no ânus da criança. E se o pai e a mãe só falar da vagina, né, ou do pênis, ou só atentar para a menina, porque pensa que é só homem que abusa, e tem homem que abusa de menino também, como tem mulher que abusa de menina. Então tem que falar de todas as partes genitais. Eu achei sensacional uma criança que eu atendi, que ela, para ela, ela tinha uma compreensão que assim, nem no umbigo dela podia mexer. Se alguém quisesse soprar no umbigo dela, não, né? E a boca também. Mas assim, vai lavar a criança, os Uhum. genitais, tem que falar. Como? Você vai usar o termo que a criança utiliza. Então, cada criança dá um nome diferente, né? Borboletinha, é a florzinha, quando é o peito, ou quando é a periquita. Aí os meninos vão dar os nomes mais variados também. Às vezes é o nome que ele escutou o pai falar, ou ele Uhum. fala pinto. Não pode ter, assim, dedos, ficar com aquela vergonha imatura, porque está falando do genital. Nossa, meu Tem filho que falar de falou uma forma pinto. natural. O seu Sim. filho falou pinto porque ele tem um pinto mesmo, né? Não é nada demais. Não é uma coisa pornográfica. Aí vai lavar a criança. O adulto, geralmente, ele não explica para a criança o porquê dele estar fazendo determinada atitude. Então, vai dar banho na criança, por que está tocando ali no corpo dela? Olha, então, o que é isso aqui? Aí ele vai falar, é o meu peru. E quem pode pegar no seu peru? Do jeito que você fez com seus filhos. Tem que incluir todo mundo. Então, vamos supor que essa criança tenha pai e mãe, e o tio dá banho nela, e a avó. Então tem que incluir. A vovó, que vovó? As duas avós são vivas? Às vezes tem a amiga da família, que é uma senhora, e todo mundo chama ela de vó. Então, né, para a criança são três Aham. avós. Então, que vó? A avó Maria. Tá. E o tio? O tio João, a tia Filomena. Tem que dar um nome. E por quê? Por que que a Aham. gente pode tocar no seu peru, na sua borboletinha? A criança, no começo, ela não vai te responder nada. Você que vai falar para ela. Aí você vai Aham. falar, porque a gente está ajudando você a se lavar, a se Não, é limpar. isso. Né? Vai É, limpar a criança. Você limpa a criança, né? No é. começo. Eu Quando falo troca pro de Levi, falei, ih, fralda. Levi, tá fedor, Levi, você fez xixi, vamos limpar esse pipi, o bumbum fez cocô, tem que limpar. Isso. Né? É. Então tem que incluir todo mundo, porque tem vários assim, Uhum. formatos. Tem família que o pai já faleceu, tem família que o pai não tá ali, ou a mãe, ou eles estão, mas outros familiares dão banho nas crianças. Então tem que incluir e falar o porquê. Porque, veja, o que é abuso sexual? Né? As pessoas também não sabem dizer o que é isso. Elas acham que abuso sexual é quando tem penetração sexual. E que abuso sexual é um sexo fora da hora. Não, não é nada disso. Penetração é o estágio mais grave do abuso É o sexual. estupro, né? É o equivalente ao estupro, né? Que eles mudaram o nome ao longo do tempo para classificar quando se trata de criança é abuso sexual e quando é para maior de 18 anos vai dizer que é estupro. Mas o que está incluso no abuso sexual também? Passar a mão por cima da roupa, nos genitais da criança, é abuso E só olhar sexual. também, né? Sim, né? Passar a mão por cima da roupa ou embaixo da roupa é abuso sexual. Olhar a criança, que é o chamado voyeurismo, né? Que tem alguns filmes que trazem isso de uma maneira romantizada, que é espionar, né? A pessoa, É. a criança foi tomar banho, aí eu que estou falando criança, mas é criança e adolescente, né? Foi tomar banho. Então, casos que acontecem na vida real. O avô espia pela janela, o pai ou o padrasto Entra a espia porta. pelo buraquinho da porta, né?
Tem casos muito comuns, assim, é o Isso abusador que normalmente é o faz. primeiro estágio, né? Que aí a pessoa vai tomando uma liberdade, vai tentando envolver até talvez Depende de cada avançar. caso. Tem abusador que fica nisso, que ele não avança. Tem abusador que vai fazer isso e vai cometer outras interações sexuais, né? Então ele observa, ele passa a mão, ele apresenta ou ela, né, a pornografia para criança, para adolescente, para quê? Para estimular sexualmente, né? Vai masturbar a criança, vai tocar na criança, no adolescente e vai, às vezes, juntamente com isso, ameaças. Então, assim, onde estão os abusadores, né? Essa ideia de que na minha família não tem, isso tem que acabar, porque os abusadores, eles estão nos lugares mais comuns dentro da família. O número de casos de abuso acontece, o abusador é alguém da família. E você É. nunca imagina, Que né? a Ele gente não nunca espera, tem, né? não, porque ele não tem aparência de monstro. Inclusive, é uma É. das coisas que eu falo. Parem de dizer para as crianças que abusador sexual é um monstro ou é um doente. Claro, eu sei, né? Entendo A o que é. Ah, é um. conotação, Isso. mas senão a Mas por criança vai quê? imaginar no lado literal e realmente não é. Não, Pode ser porque aquela hoje pessoa em linda do dia. teu lado, Que simpática. nem na minha infância, eu tenho quase 40 anos. Na minha infância, um monstro, ele tinha a conotação de monstro mesmo. Era aquela figura horrível que aparecia, que assustava. Hoje você tem filmes em que o monstro é doce, o monstro é bacana, o monstro é É. bonzinho. Então, isso não dá para utilizar essa figura com a criança. Ah, mas eu vou falar o quê? Você vai falar que ele é um criminoso, é uma pessoa que faz o mal, né? Exatamente. Então, Um criminoso. voltando ali, né, para as interações. Então, você tem o olhar, tem o tocar, tem a penetração em si, tem abusador que vai fazer a criança, ele nunca vai penetrar na criança, mas ele vai fazer a criança fazer sexo oral nele, vice-versa. Aí tem os abusadores que escolhem idade, escolhem raça, tem os que escolhem assim, a criança ou adolescente de maneira variada e por aí vai. Às vezes vai ter ameaça, a criança, porque aquilo que você estava falando, né? A criança, ela não entende muitas vezes o que está acontecendo, ela não sabe nomear, né? Mas elas geralmente falam o quê? É uma coisa estranha. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Né? Uhum. Então, por exemplo, é o tio que leva a família toda vai para a praia, todos os familiares, né? Os irmãos se reuniram e com as suas famílias vão para a praia. E aí o tio é o tio bacana, é o tio legal, ele vai ensinar a sobrinha a surfar. Quando ele segura ela lá para ela nadar ou surfar, ele passa a mão no genital dela. E ela fica ali sem saber, peraí, foi sem querer? Foi por Você querer? quereu, Foi por querer? Né? Ou ela esbarrou. sabe que foi por querer, que ele passou mesmo a mão, só que assim, é o irmão que a mãe ama. Porque o abusador, eles geralmente, né, seja homem ou mulher, eles são educados, eles têm um QI, a maior parte deles tem um QI de inteligência alto, médio para alto. Pra disfarçar. Aqueles que você vê na TV, os casos que aparecem na TV, é aquele abusador sexual que geralmente é homem. Você nunca vê um caso de mulher que abusa na TV. É o homem, né? Ele é um bicho do mato, mal sabe falar, é pobríssimo, não É não bem sabe se estereotipado, né? comportar, né? É geralmente isso. Então, fica na cabeça a ideia disso. Agora, pense comigo, se eu tô com uma criança e aparece um cara assim, é claro que eu jamais vou deixar a minha criança ficar ali com ele. Mas não, a maioria deles, eles são educadíssimos, onde eles estão inseridos, né? Tanto o homem como a mulher. Em ONGs que ajudam crianças, dentro da igreja, porque é um lugar onde os pais deixam a criança livre. Você não imagina que na igreja ela vai sofrer abuso sexual. Eles vão trabalhar na escolinha da igreja. Hoje você tem algumas igrejas que estão fazendo assim, um levantamento para deixar a pessoa ser voluntária, mas antes não existia isso. E eles vão trabalhar lá mesmo. Por quê? Porque eles vão ter acesso à criança. Né? Tá na escola, tá trabalhando num Em hospital. qualquer lugar, né? Sim, e tá dentro da nossa família muitas vezes. Então,
como é que, antes de bater o desespero, né? Então, o que que você vai fazer? Primeiro, assim, pai e mãe tem que entender muito bem sua função, que é cuidar do filho. E proteger. E filho, assim, É, o filho que eu... não tem que ficar dormindo na casa dos outros. Ah, É mas é o isso que eu meu irmão jamais faria isso. Meu, você não é Deus que conhece os corações. Então, assim, é seu irmão, você o ama, mas seu filho é muito pequeno, não tem que dormir, né? eu Eu acho que assim, peguei, eu sempre peguei o penso caso de nisso. eu peguei o caso de um adolescente que ele Hum. estuprou o melhor amigo, né? O garoto que ele estuprou era o melhor amigo dele, e dormia na casa dele. E como é que esse menino fez? Ele via muita pornografia, o que abusou, né? E aí ele Quis começou experimentar. quis apresentar para o amigo a pornografia, o amigo não quis, né? A mãe já tinha conversado com ele sobre isso, a mãe, o pai, que não, né? O que era de fato a pornografia, e aí ele não quis, e aí o amigo não insistiu, depois passou um tempo, insistiu de novo, até que um dia ele foi para a casa dele, dormiu lá, e aí quando ele estava dormindo, o melhor amigo pulou em cima dele, um adolescente, e violentou ele. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que ensinar a criança. Então, vai ensinar a criança e vai ensinar para ela nesses momentos, né? Quem é que pode tocar, por que que pode tocar? E tem que dizer para a criança, junto com isso, tem que ensinar o que também para a criança. Precisa ensinar para a criança a diferença entre segredo e surpresa, porque muitas vezes se o abusador, tanto o homem como a mulher, se ele Fala está que é na o nosso família, segredinho para não falar para ninguém. isso. Então tem que ensinar. E aí eu costumo falar para as famílias o quê? Qual a maneira mais tranquila de trabalhar isso, do segredo e da surpresa com a criança? Na internet tem um monte de desenho para colorir gratuito. Imprime, procura lá alguns de aniversário, imprime, uma festa de aniversário. Às vezes a sua criança gosta muito de determinado desenho. Pesquisa lá que você vai achar, né? Imprime esse desenho, imprime uma imagem de alguém fazendo, né? Ou tem livros, a gente hoje tem alguns livros bons para trabalhar o assunto com a criança também, para ensinar sobre isso. E aí você vai fazer o quê? Vai sentar e vai colorir com a criança. Vamos pintar um desenho, vai conversando. Ah, e a festa surpresa? Você já fez alguma festa surpresa com a criança? Né? O que é isso aqui? Ela vai falar, é um aniversário. Mas você lembra da festa surpresa que a gente fez para o fulano, da família, né? Ou para o papai, para a mamãe? A gente teve que guardar segredo, não teve? Teve. Por quanto tempo? Por quê? Qual que era o motivo do segredo, né? Então, olha, meu filho, quando veja aqui, essa pessoa aqui que está fazendo assim, ó, né? Ou uma criança, uma imagem de uma criança triste, né? Olha, aí você vai inventar uma historinha, ó, essa criança está triste, sabe o que aconteceu com ela? Que uma pessoa chegou e pediu para ela guardar um segredo, mas era de algo ruim. E ela ficou com medo de contar para o papai e para a mamãe. Porque quando a criança sofre o abuso sexual, quando o abusador, seja homem ou mulher, interage com ela, né? Tem casos, por exemplo, assim, que a pessoa fala assim, mas só passou a mão no peito dela. Só passou? Então, se eu trouxer um cara aqui que você nunca viu na vida, ele só passa a mão no seu peito em cima da sua blusa. É só? Não é só. Isso é terrível. Né? Desrespeito total. É uma invasão. O abuso sexual ele atravessa o desenvolvimento. Né? Ele vai deixar ali suas consequências, ainda que tenha sido isso. Né? Passou a mão por cima da roupa, mas passou a mão. Isso é uma invasão. Né? É uma violência. Não é uma violência agressiva. E isso confunde muito. Tem muitos abusadores que não são violentos de maneira agressiva. Eles não abusam de modo agressivo. Que é isso, ele vem e passa a mão. E aí a criança confunde com carinho. Às vezes não é uma coisa tão a babá ruim. que vai trocar e faz carinho no pênis do neném. Ou faz carinho na vagina da menina. Ou da criança. E aí a criança ela
entende ela sabe o quê? Que é estranho, mas ela nem sabe verbalizar aquilo, porque ela nem sabe sobre essa possibilidade, porque ninguém Aham, falou com ela, né? Aí, sim. o que eu estava falando que eu me perdi? Você estava Sim, então causa falando. uma confusão. Ah, sim, do segredo, né? Então tem que É. explicar sobre. Ixi, deu um. Peraí, retoma aqui, deu uma cortada no seu vídeo, Então, no seu áudio. trabalhar o segredo e a surpresa, né, com a criança e Uhum. fazer isso com desenhos. Precisa trabalhar com a criança também a questão das pessoas de confiança. Então, assim, geralmente a mãe brasileira, ela de uma maneira assim, a sua maioria acredita que ela é suficiente para a criança. E ela tem é uma característica da mãe brasileira, assim como a mãe italiana também tem essa característica, né? De querer o filho sempre ali perto, sempre junto. Mas a criança vai ter contato com outras pessoas. E às vezes, por exemplo, se o abusador é alguém que a mãe gosta muito, a criança vai ter dificuldade para falar para a mãe. Entende? Uhum. Então, ela precisa ter, além da mãe, outras pessoas de confiança. Então, a mãe e o pai precisam falar com a criança, assim, se acontecesse alguma coisa e você, por exemplo, você achasse que a culpa foi sua, para quem que você falaria? Quem você confia? Você sabe o que é confiar? Aí fala com a criança, né? Numa linguagem própria para cada idade. Ou é o adolescente, porque tem pessoas que me procuram e falam: ah, eu não, infelizmente eu não fiz isso quando meu filho era criança. Mas ele é adolescente, faça agora, né? Faça agora Uhum. pensar quais são as pessoas de confiança dele. Então, às vezes, a criança, o abuso, ele traz o quê? Ele traz três, eu falo que ele traz três sintomas quase que instantâneos, que é o medo, a culpa e a vergonha. Ah, mas a culpa não é dela, mas vai sentir culpa, vai ficar com medo e vai sentir vergonha, ainda que não saiba aí dizer que são esses três, nomear, né? Então, às vezes, vai ter vergonha de falar para o pai e para a mãe do que está acontecendo. Às vezes está sendo ameaçado de fato. E a criança, Uhum. você tem 8 anos, né? Você vai pensar, um adulto está te ameaçando, né? Às vezes é uma ameaça. Fica coagido, não tem como. Ou, por exemplo, é a tia e ela fala para a Até criança adulto às vezes fica coagido, imagina uma criança. isso, né? Às vezes é a tia, por exemplo, ela fala: você acha que sua mãe vai acreditar em você? Ninguém vai acreditar em você. Todo mundo me ama. E aí a criança olha e vê que de fato a família ama a criança. Só que ela a tia, só que ela não sabe que assim a família ama essa tia, esse tio, seja lá quem for, mas se a criança estiver sofrendo por causa dessa pessoa, eles vão ficar do lado dessa criança, né? Então Uhum. o pai e a mãe precisam verbalizar isso para a criança, né? Olha, mamãe te ama, eu tô com você. Se um dia acontecer alguma coisa, ou se você fizer acontecer algo que você acha que a culpa é sua, eu quero que você me fale, né? Só que Sim, se a criança, vamos supor, ela quebra um copo que você e tinha você briga. ação, e aí ela vem te contar, e você já grita e já, né, assim, já tem É. uma ação, ela não Eu vai. falo muito, eu falo muito disso aqui no meu perfil, como educadora parental, que é justamente isso, a gente tem que fazer com que nossos filhos confiem na gente. Se a gente vê todo o erro que eles fazem, uma bronca e tudo, a criança realmente vai querer esconder, vai querer mentir. Porque Sim. quem que em sua consciência vai querer falar para tomar uma bronca? Ninguém, Você né? pode, Então a né, gente tem que um castigo, chamar atenção e deve, porque hoje, assim, deve os chamar pais atenção, vão sim. do outro lado também, né? Não faz nada, tipo, não tem É, não é consequência de para ser nada. autoritário, mas não é para ser permissivo. Então, a criança ela Sim, tem que você dizer assim, olha, peraí, né? Se eu contar isso aqui pro meu pai vai ficar chateado, mas sim, tem vai que, me eu ajudar. sempre falo, a gente tem que ver o erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, tudo bem, você errou. O que que a gente vai fazer com isso agora? Então, você quebrou o vaso? E aí, você vai colar, você vai repor com a tua mesada? Ou realmente foi sem querer, tudo bem, acontece? Na próxima vez presta atenção, não vai jogar bola aqui, Isso. né? Então, precisa ter, o pai e a mãe precisam falar isso, né? Ou se a avó, É. ou até se tem às vezes algum cuidador aqui ouvindo a gente, às vezes trabalha num abrigo,
né, um cuidador, uma cuidadora, então você mesmo, você vai fazer esse papel, né, para a criança, de pai e mãe, e ela vai buscar ali os adultos que ela pode confiar dentro daquele ambiente. Uhum. Para além do pai e da mãe, porque muitas vezes a criança vai falar, ah, mãe, é você é o papai, ou é você, e às vezes ela vai ter receio de falar outra pessoa, porque a mãe, acho que a mãe vai ficar enciumada. Tá, aí você, Uhum. né, faça com ela. Tá, mas quem? E fora daqui, sem ser o papai e a mamãe? Se você precisasse recorrer a alguém, quem você falaria? Esse é o momento também para que, quando a criança falar de alguém, você perguntar para ela por quê? Para você saber, né? Por que, que ela confia em fulano, em fulana. E se for uma Uhum. que você conhece, assim, e não é uma pessoa confiável, você vai corrigir isso para a criança. Uhum. Se for alguém confiável, ótimo. Então você vai sempre acrescentar essa pessoa, né? Então a criança confia na mãe, no pai, na avó, ou nas avós, nos avós e na madrinha, né? Ou se ela trouxer uma criança para a lista de confiança, diga para ela assim, é muito bom que você confie no seu amiguinho, né? Mas a mamãe está falando de um adulto, seu amiguinho não vai poder te ajudar dependendo do assunto, né? Um adulto que possa te aconselhar, te ajudar, com quem você contaria, né? E ele vai fazer a listinha dele. Então é bom ele saber, porque, por exemplo, teve o caso de uma adolescente que ela não conversou com o pai e com a mãe, mas procurou a madrinha. Uhum. A mãe, ela falou assim: eu podia ficar enciumada, mas eu fiquei feliz porque ela falou com alguém que ela estava sofrendo, Aham. né? Sim. Então, a criança e o adolescente precisam ter alguém. Então, juntando esses três, fazendo isso desde que é pequenininho, né? Isso já prepara a criança para saber que, ó, não pode tocar, né? Não pode mexer. É. A Tem até criança alguns livros também, né? O Pipi, Pipo e Fifi, tem Não Me Toca Seu Boboca. tem um livro que é bem ruim, mas assim, as figuras, o texto dele é muito ruim. Seria para ensinar para criança. Eu tenho ele aqui só para mostrar que ele é muito ruim. Mas Qual o que é? a Fifi e o Pipo são bons. Tem um outro também que é mais. É que eu estou mudando aqui minha biblioteca e eu tô sem meus O Não livros. Me Toca Seu Boboca, você recomenda? Qual? O Não Me Toca Seu Boboca? Sim, esse livro é bacana também. Se a criança gosta bastante de animais, né? Ela vai se É que identificar com normalmente as crianças se identificam, as pequenininhas se identificam mais com os porque os bichinhos. personagens são animais, né? O, Uhum. o Pipo e Fifi, ele é muito bacana porque ele consegue, ele tem no texto dele, ele consegue trabalhar todos esses pontos que eu trouxe. E ele tem espaço para a própria criança se desenhar. E aparece, né, o personagem peladinho, no desenho de como é o genital da criança. Então não é agressivo. A criança geralmente vê e ela ri, ela fala, tá pelado. Né? Que eles ficam até com vergonhinha também. E, e eles têm um espaço para a criança se desenhar, né? Como que é o corpinho dela. E aí ela desenha ali, tem um espaço Uhum. para ver o nome das pessoas de confiança. É um livro bem bacana. Tem um outro livro também que aí é para os pais que são cristãos, que é Como Deus Me Criou. Ele também cuida dessa temática. Tem um outro que é Como Falar com a Criança sobre Abuso Sexual. Deixa eu ver se ele está aqui para mostrar a capa dele, que ele é de uma linha bem legal de, de livros. Eu Mas sei só que no seu perfil você tem também tem lá, tem dicas lá dos livros, que aí o tem, pessoal pode ir tem, lá coloco lá. consultar também. Isso, tem lá. Mas tem uns livros muito bons. Tem o Emocionário também, que o Emocionário não Ah, é legal. é sobre abuso sexual, mas é um livro muito bom que até os adultos me Ensina o sentimento. falam, nossa, eu aprendi com o livro, porque ele é um dicionário de emoções e ele ensina Eu conheço. de um jeito básico e com exemplos assim, o que que é o medo, o que que é o amor, o que que é a alegria. Uhum. Mas por que que é bom a criança saber disso?
quando ela sabe quais são as Ela emoções sente para se e ela comunicar, sabe se nomear expressar. o que ela está É. sentindo, né? Ai, Uhum. sentindo é medo. Muitos adultos não sabem, eles ficam confusos, porque nem eles sabem o que eles estão sentindo, né? É. Então, E sabe de uma coisa, Pri? Eu recebi, né, já recebi perguntas de mães falando assim, ai, minha filha fica querendo colocar brinquedo de 1 ano e pouco, até 2 anos e pouco, querendo colocar objeto na vagina e tal, não sei o quê, isso é normal, né? O Levi também teve essa fase, mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos e meio, agora ele parou, mas ele também teve essa fase que tudo queria testar e colocar no pipi, né? E assim, nessa fase eles estão descobrindo o corpinho deles. Como normalmente sempre fica coberto, né, com a fralda e tudo, aí eles estão meio que, nossa, realmente tem uma coisa aqui, né? Deixa eu descobrir assim como eles fazem quando são pequenininhos. Você vê, né, bebezinho pequenininho que olha a mão, descobre a mão e fica lá rodando bem na mão e tudo mais. Mas nesse caso específico, quando começam a descobrir as genitais, eles não estão fazendo isso com uma conotação sexual, né? Ele não está tocando ali o pipi ou a vagina pensando em sexo, no prazer e tudo mais. Eles não estão com isso. Mas assim, a gente pode orientar e falar assim, olha, filho, não é para colocar, né? Esse brinquedo é para brincar. Ó, né? A vagina tem que guardar, o pipi tem que guardar, né? Para ficar mexendo e tudo mais. Do mesmo jeito, quando eles estão com o dedo no nariz, a gente fala, ó, tira o dedo do nariz, que é feio ficar com o dedo no nariz. Então você tá com a mão no pipi, ó, tira a mão daí, né? O pipi é só para fazer xixi. Você não tá fazendo xixi, vamos deixar guardadinho para não machucar e tudo mais. a gente tem um problema grande que a gente vive num país que é muito pornográfico, né? A pornografia, ela tá em todos os cantos. Você sai com a criança na rua e ela olha na banca e tem a revista lá pornográfica para ela ver o que ela quiser, né? E até se não for uma revista pornográfica, a sexualidade Propaganda, né? De cerveja com o corpão da mulher. é um problema que tem aqui que em alguns países você não passa por isso. Mas, até inclusive essa semana estamos falando bastante, porque teve uma médica que acho que foi na Globo e ela falou que a masturbação infantil é saudável, né? É saudável coisa nenhuma. Né? A gente tem uma geração aí de adolescentes hoje, de adultos, padecendo com o vício da pornografia e da É. masturbação. E eles viram apáticos, viram vegetais na adolescência, não tem gosto por nada, porque é tanto estímulo cerebral na masturbação, Que depois nada mais satisfaz e numa relação verdadeira, né? não tem, não E tem. você sabe que grande parte, né, dessa exposição é porque as crianças estão com uso de tela, né? Então as mães deixam, aqui em casa zero telas, eu falo para todo mundo, gente, não deixa teu filho ver TV, fica com tablet, celular, porque eles estão ali, mesmo que seja um YouTube Kids, qualquer coisa, começa a clicar num vídeo, abrir outro, de repente vem a propaganda, nem por eles clicaram, apareceu ali a propaganda, então a gente tem que proteger nossos filhos, né? Não deixa essas coisas na mão deles que uma hora ou outra eles vão acabar vendo. E é justamente isso, dá essa curiosidade, estimula quando pequeno, aí vai na adolescência, depois vai virar adulto, que não vai se relacionar bem com a mulher, né? Que realmente nada vai satisfazer, só vai ter essas. Polui o imaginário, né? Tudo que a gente consome, de ver, de ouvir, vai construindo a nossa cabeça. Toda hora eu tô pensando nisso, toda hora eu tô não sei o quê. Então, realmente suja, Veja, né? tem alguns pontos sobre isso que são importantes. Primeiro, a gente nunca teve um acesso tão fácil à pornografia como nos dias de hoje. É muito fácil. Uhum. Você tem, antigamente, para o cara conseguir ver uma pornografia, né? Ele tinha que comprar uma revista. Ele Era tinha uma Playboy da vida então, e se era você uma foto, né? E era entrar uma. no Google e colocar pornô grátis, você vai ver uma lista de sites, né? E o que acontece? Os pais hoje, eu gosto muito de uma frase, meu noivo é professor e ele fala assim, que ele tem compaixão dos adolescentes, porque ele fala assim, eles são órfãos de pais vivos. Eles têm É. tudo, internet, tem roupa, tem isso, não tem o pai e a mãe ali, né, presente de fato. Eles andam em grupos, que eles têm um ao outro, e não tem ninguém, que tem o adolescente e a Tá criança tem todo mundo no mesmo barco, não tem amor ninguém para criado. guiar. Né? Um Então, cego guiando outro cego.
Muita criança por aí, adolescente, que é órfão de pai vivo. E o que acontece? As crianças ficam muito hoje na televisão, principalmente tablet e celular. Porque dá trabalho educar. Você vai pensar na atividade que você vai fazer com seu filho na tarde livre? Ou você quer fazer alguma coisa, ou precisa até fazer alguma coisa, não é melhor deixar ele lá no celular quietinho? Só que, veja, eu às vezes baixo alguns aplicativos de jogos para ver o que vai aparecendo de propaganda. Até inclusive eu fiz uma postagem mostrando o que aparecia numa propaganda de um jogo que era para criança montar blocos com o mesmo número. Então ela tinha que juntar o 2 com 2, o 10 com 10, era isso. E aí aparecia assim, de tempo em tempo aparecia a propaganda, né? A propaganda era sobre pedofilia. E um aplicativo que faz bastante sucesso, infelizmente, que ele monta, tipo assim, é uma novelinha e você tem que escolher o destino daquela pessoa. Então, era assim, se ela devia ou não aceitar sair, ou ela saía com um cara que estava obrigando ela a fazer sexo com ele, ou ela deixaria ele magoado. Então, assim, veja, num aplicativo que é para criança juntar bloco de número. Esses dias, um outro aplicativo que era para que eu abaixei, que é da criança fazer o quê? Tipo aquele que ela tem que juntar 3 legumes ou 3 doces. Então, ela junta, tipo assim, Eu não baixo nada disso, não conheço nada. faz bastante sucesso, né? Você entra lá no top 10 aplicativos de jogos. Aham. Então, tem esse daí que era, é assim, você escolhe 3 do mesmo tipo, ou é doce, ou é um bichinho, ou é Uhum. bichinho colorido, é para criança mesmo. E aí a propaganda que apareceu foi a seguinte, eu tô até para dar um print para publicar. A menina falava assim, ó, aparece a personagem e as bolinhas com as mensagens, né? Então ela falava assim: eu tinha uma vida boa. Eu saía com vários namorados. E aí é ela com vários caras, como se isso fosse muito bacana. Mas aí apareceu o meu irmão. E aí é o irmão agarrando ela por trás. E o meu irmão, ele não me deixa em paz, porque ele quer ficar comigo, porque ele gosta muito de mim. Uma cena completamente sexual. Aí aparece assim: o que fulana deve fazer? Ela fica com o irmão ou decepciona o irmão? Você vê que a escolha que ela tem que fazer é sempre É sempre ruim. negativa, entendeu? E aí é um negócio, eu parei, eu fiquei vendo aquilo que eu não consegui dar print na hora, que você não consegue pôr para repetir. E eu fiquei, meu Deus do céu, isso é a pedofilia escancarada, tipo, o incesto, né? Que é um dos tipos de abuso sexual. Uhum. E assim, isso é claro, quem é que está por trás disso? Quem é a favor da pedofilia? Tem um movimento grande para se aprovar a pedofilia, né? Com aquelas expressões todo amor, vale a pena, todo amor. Até teve um caso, um bafafá, não sei se você chegou a acompanhar semana passada, com a publicação de uma pesquisa da Unicef, Sim, eu vi. falando que a pornografia poderia ajudar, é boa para a criança, que é Agora uma eles estão forma. pegando, A gente né? não pode privar a criança de ter essa informação que é para educar ela, como se a gente fosse educar, escancarando, né, expondo a criança Mas aí uma pornografia. E aí eles tiraram do ar e todo mundo que está falando a respeito, eles estão falando que é fake news sim, e estão reescrevendo para não ter ambiguidade, como se tivesse mais de uma conotação para pornografia, né? Se tivesse alguma conotação boa. imagina o dano que é a médica que foi na Globo. A maioria das famílias do nosso país se educa pela televisão. Ainda é assim, né? Assiste Globo, Jornal Nacional. E a médica foi lá falar que, olha, masturbação infantil é muito bom. Aí, pegando o que você falou, veja, o toque no corpo infantil, que a criança ela vai tocar
Ela vai pegar no pintinho, vai pegar ali na periquitinha, no bumbum, vai querer pôr a mão, porque ela não tá fazendo, não é um gesto sexualizado. É um toque, como você falou, que ela fica olhando para a mãozinha, às vezes ela fica meia hora e pega o pé, põe na boquinha. Não é Uhum. nada aquilo, né? Quando ela põe a mão no pintinho, o que que você vai Não tem fazer? nem hormônio para isso, né? Não, você vai falar para ela assim, olha, você vê que ela está fazendo muito isso, olha, aí não é um lugar para pôr a mãozinha, né? Desde que é pequena mesmo, que é um bebê. Quando você vai trocar o bebê, você pode falar para ele, mamãe vai te trocar agora, porque vai te limpar, para já ir assimilando. O que que acontece hoje em dia? Você tem pais que, você tem dois pontos aí, né? Hoje tem professoras de creche, tá? Creche maternal, que eu tô falando de bebê, e me procura, né? Porque as crianças estão se masturbando. Você tem bebezinhos, tem criancinha de 3 anos que se arrasta assim, que é para esfregar a periquitinha no chão, porque ela não, ela tá precisa se masturbar ali, ou um pega no outro. Você tem creches hoje que as crianças tomam um banho juntas e elas podem uma pegar no genital do outro sem problema nenhum. Creche particular, não estou falando de creche pública, tem nas públicas, mas tem nas particulares. De faculdade conceituadíssima. Mas a Eu já ideia vi também que tem agora banheiro misto, né? Mas banheiro de menino e menina. Tá da bagunçando tudo. tá? Então, assim, veja que quanto mais você ensinar o seu filho a educar, melhor. Se a criança, ela de fato está, ainda que seja pequenininha ali, se masturbando, como por exemplo, tinha essa criança no maternal ali, que acho que tinha, acho que era 3 aninhos, ela ficava friccionando, né? Às vezes tem professor que fala, eu não sei o que fazer, porque a criança tem 8 anos e ela fica na cadeira, né? Alguma coisa está acontecendo com essa criança. Ou ela está sofrendo abuso sexual, de ser exposta à pornografia, ou ela teve acesso à pornografia, porque, como eu falei, né, se aparece a propaganda ali num joguinho, imagina se ela entra no YouTube, ela Não, vê. e as crianças aprendem muito por imitação. Realmente, se alguém expõe a criança a isso, ela vai querer imitar. E tem que entender o seguinte: o corpo responde a estímulos. Tinha uma mãe que ela não era abusadora, mas quando ela ia trocar a filha, ela ficava soprando na vagininha da criança. E a criança ficava toda eufórica, né? Aí um dia eu fui visitar, era uma amiga, ela falou para mim, foi trocar a criança e ela falou assim: ela fica toda. Será que é bom fazer isso? Eu falei: para com isso agora. Você está estimulando sua filha. É claro que ela fica eufórica. Pede pro seu marido soprar na sua vagina, você vai ficar como do jeito que está fazendo. Então, assim, não é um lugar para você soprar. Não vai ficar pegar Se você pegar. É uma criança muito pequena, mas se você pegar e estimular ali o genital, ela vai ficar excitada. Pode ser que ela não chegue ao orgasmo porque não tem um corpo preparado ainda, mas ela vai ficar excitada. E vai viciar, sim, naquilo. Por isso que a criança pequenininha fica ali friccionando. Isso não é normal. Isso não é saudável para ela. Uhum. Né? Você tem essa coisa que tem também, por exemplo, a criança ou adolescente, quando sofre abuso, se sente culpado porque, por exemplo, teve o orgasmo. Não, você teve o orgasmo e foi uma reação puramente biológica. Não quer dizer que você quis, que você gostou. Como a pessoa às vezes é estuprada e tem um orgasmo, é uma reação biológica. Por isso que uma pessoa consegue se masturbar. Porque se ela se estimular ali, ela vai ter um orgasmo. Então, muitos abusadores, eles começam daí. Eles apresentam a pornografia para a criança, começam a estimular sexualmente a criança, e alguns até vão fazendo isso e manipulando a criança para que ele não precise mais procurar a criança, ele faz com que a criança vá procurar ele. E aí, quando acontece isso, que são os casos mais crônicos, assim, são os casos que acontecem por mais tempo, né? É muito mais difícil para a criança falar. Porque aí, de fato, ela vai se sentir completamente culpada, porque ela está indo, né, atrás. Uhum. Então, quanto antes você ensinar o seu filho, e não fez isso com ele quando era pequeno,
Faça isso agora. Como é que faz com um adolescente? Né? Um adolescente você não dá banho, se dá banho tem alguma coisa errada. Ou ele tem alguma dependência física, né? E se ele tiver É. uma dependência física, explique para ele também. Porque tem pessoas que têm Uhum. deficiências físicas, mentais e que elas sofrem abuso por anos. Anos a fio Exato. sofrendo, porque elas não conseguem Uhum. expressar. Então você tem que observar, né? Deixa eu pegar uma boneca aqui que ela me ajuda bastante. Você tem uma criança que não fala, tá? É por isso até que eu queria comentar. Eu sempre fiquei muito preocupada, por exemplo, assim, meus filhos nunca foram para a escola e nem pretendo pôr tão cedo, mas se eu tivesse, eu me preparei para não ter que colocá-los na escola, pequenos, mas se acontecesse alguma coisa que eu, né, tivesse que colocar e tudo mais, a minha preocupação sempre foi, eu não quero que eles fiquem na escola sem ainda saber comunicar a verbalidade. O Levi fala tudo, conta tudo, tudo que acontece. Meu marido chega do trabalho, ele já conta pro papai, ó, papai fez, conta tudo. E eu não queria deixar meus filhos na escola, não só por questão de abuso sexual, mas qualquer outro tipo de abuso, qualquer outra violência, qualquer outra coisa que acontecesse com ele ali, eu quero que ele me conte. Seja com o professor, com outro funcionário, com outro amiguinho, aluno. Então, acho que, né, primeiro de tudo, se você pode ficar com o teu filho pequenininho, fique. Porque, assim, a primeira infância, principalmente de 0 a 3 anos, o que as crianças precisam é afeto. Não tem nada que eles vão aprender ali na escola. Né? O que eles precisam é do cuidado do pai e da mãe. É esse vínculo para eles poderem crescer, se sentirem seguros para se desenvolver. Né? Então, Sim. se você puder ficar com o teu filho o máximo de tempo, fique. Né? Tira a tela? Tira a tela. Então agora conta aí, o que eu quero saber, Criança o que que a verbaliza, gente pode identificar na criança, putz, será que estão abusando do meu filho? Como é que eu descubro isso? Qual o então, tipo a de comportamento? criança que não verbaliza, que é bem pequena, né? Ou tem criança que é maior, que tem algum, por exemplo, tem algum problema na fala, ou tem algum déficit cognitivo, né? A gente tem aí as pessoas que têm um corpo físico de uma mulher de 40 anos, mas tem a idade mental equivalente a uma criança de 8, de 5. Então, um adulto que se aproxima para abusar, porque sabe que vai conseguir controlar muito mais fácil. Então, essas crianças, né? Eu tenho essa boneca aqui que parece um bebê de verdade, que eu falo que é a Priscilinha. Ela Hum, ajuda bastante. Quais são as áreas que você vai utilizar, tá? Que você vai utilizar, não, que você vai usar, né? Que você vai olhar, quer dizer, eu vou usar aqui para mostrar. Você vai sempre olhar os genitais da criança, incluindo o bumbum. Como eu falei, tem abusador que só mexe no bumbum, tá? Vai olhar o joelho da criança, as costas, nessa parte aqui, principalmente da lombar, porque às vezes a criança é colocada numa posição que vai ficar ali marcado, vermelho, vai ficar machucado. Os cotovelos tem que olhar, a boquinha, né? Então, às vezes a criança não fala, ou é um adolescente que não fala por algum motivo, mas essas áreas físicas vão ficar marcadas, tá? O genital está marcado, machucado de alguma maneira, né? Não limpe. É difícil para um pai e para uma mãe não limpar, mas às vezes o abuso acabou de acontecer e aí o que você vai conseguir de prova tá ali. Então tem que levar no médico para colher. Se levar num posto e o posto falar que não, não, né, não tem nada, não, ó. Eu quero que você passe aí, faça um exame para ver se aconteceu alguma coisa. Mas observe, né? Se essas partes estão machucadas, essas partes que eu falei. Na boca, porque às vezes o abusador faz a criança fazer sexo oral nele. Na criança tem que olhar, por exemplo, né, na vagina, no ânus, porque tem, por exemplo, abusador que não vai penetrar. Quando o abusador penetra na criança que é muito pequena, ele mata ela. Porque imagina um homem adulto penetrar numa criança pequenininha assim, ele estoura os órgãos por dentro. Por isso que acaba morrendo. Aí eles levam para o pronto-socorro e falam os maiores absurdos. A criança caiu, ela tropeçou, ela caiu do berço, entendeu? Enfim.
Mas geralmente eles fazem o quê? Põe, seja homem ou mulher, né? Põe um cotonete, tudo com intenção de estimular. Põe o dedo, e aí às vezes a unha machuca, né, na criança. Então, se é menino, vai fazer isso aonde? No ânus. Né? Então, tem que sempre dar uma observada ali. Vai olhando, né? Como é que tá? Tá vermelho porque fez cocô e ficou assado ou tá vermelho assim? Não tem motivo para isso. Né? Foi na casa do fulano e voltou. A criança também muda de comportamento quando ela sofre abuso sexual. Ela é falante, ela vai parar, ela vai diminuir a fala, ela vai ficar mais quieta, não vai ficar mais isolada, não vai querer brincar. Ela muda, então é muito importante para o pai e para a mãe conhecer os seus filhos. Tem que conhecer, né? Como é que é esse Uhum. que nem você tem dois, sabe que os dois não são iguais. É o mesmo pai, a mesma mãe, É. educação, né? Mas são diferentes. Tem reações diferentes. Então, peraí, mas essa criança, que nem às vezes chega alguém e fala assim, meu filho chora. Mas peraí, ele chorava antes? Porque tem criança que é mais chorosa. Tem criança que não, Uhum. mais esperta, mais. E se a criança já era quietinha? Então, aí você vai observar, ela tá quieta, tá quieta como ela ficava antes, ou ela tá quieta com uma tristeza, né? Ela, às vezes, a criança também, quando é muito pequena, ou se é um adolescente, tá sofrendo abuso sexual com alguém da família, por exemplo, que é um amigo da família, ou é alguém dentro da família, ela não quer falar com aquela pessoa, ela não quer ver. Ou, por exemplo, se é uma criança pequenininha que não fala ainda, o que ela faz? Ela chora quando vê fulano de tal, ou a mulher X. Ou, por exemplo, assim, vamos supor, é alguém que usa que fuma. E aí a criança vê alguém fumando, ela chora. Não é porque é aquela pessoa abusadora, é porque quem Porque abusou, lembrou. entendeu? Então ela associa, né? E aí Uhum. cresce e vira um adulto assim, tá? Toda vez que vê alguém fumando, vai Vai associar lembrar. abuso e vai lembrar. Então, assim, o abuso sexual, falar tudo isso, né, não serve para que as pessoas que estão nos ouvindo fiquem em desespero. Eu gosto muito de uma frase do Luiz Lavelle que ele fala assim, que não é desse jeitinho, mas ele fala assim, que ter consciência sobre a realidade serve como sol para clarear, para iluminar. Uhum. Por mais seja difícil, que às vezes Porque você não ouvir isso, não vai deixar de existir. isso, né? E assim, e por mais seja difícil escutar, né, sobre a realidade do abuso sexual, dos tipos de abusador, Uhum. serve para clarear para você. Peraí, então essa é uma realidade, isso existe, isso é muito mais comum do que eu imaginei. Fulano e ciclano pode ser abusador, eu tenho que tomar esses cuidados agora, né? Eu preciso conversar com meu filho, que eu nunca conversei sobre isso. Se é um adolescente, você vai chamar E aí, ele, depois que aconteceu? Aí encaminha logo para um psicólogo. levar para fazer um tratamento psicológico. O Aham. abusador deixa E os diversas. pais podem conversar com o filho de alguma forma? Você recomenda alguma forma que os pais possam conversar? Conversar com o filho, sim, vai acolher essa criança e tem ou Porque eu adolescente. vejo que, eu imagino assim que alguns pais, quando acontece algum trauma, alguma situação complicada, às vezes não querem falar para não ficar tocando na ferida, não ficar mexendo, mas eu acho que é importante falar para o Sim, filho ir absorvendo, né, tudo que aconteceu e saber que pode contar realmente com os pais que estão ali. outro equívoco. Os adultos acham que se ele não falar com a criança sobre aquilo, não vai traumatizar a criança, não vai fazer a criança sofrer mais. Não, a criança Pensar nisso, a criança já vai estar quer pensando. falar. Às vezes ela não vai conseguir falar alguma, dependendo do que for, com você, porque ela vai ter vergonha, porque você é a mãe ou é o pai dela, né? Ou é assim, é a madrinha que ela estima muito. Então, às vezes, ela vai ter vergonha de falar algumas coisas. Mas tem que levar para fazer um tratamento psicológico. Num bom Uhum. psicólogo, tem que escolher. Porque tem pessoas que me procuram quando adultas e falam assim: minha mãe até me levou, mas a psicóloga falou que eu tinha que parar de pensar naquilo. Eu quero morrer com esses colegas de profissão. São péssimos.
Não, a gente tem que olhar para aquilo que é horroroso, que é doloroso, para poder lidar com aquilo. O que eu Uhum, enxergar, eu não lido. Não tem como eu trabalhar com aquilo, porque eu não quero sim. aquilo. E tem, dependendo, a criança cresce ou adolescente e sofre a vida inteira com várias consequências. O pai e a mãe vai ajudar de que maneira? Vai acolher essa criança ou adolescente, ou às vezes é um amigo que vai chegar e vai falar para você já adulto, né? Olha, a culpa não foi sua. Vai precisar ter paciência, vai repetir muitas vezes algumas expressões para a criança que são muito importantes. Uhum, A culpa não foi sua, você pode contar comigo, eu tô do seu lado. Se o pai e a mãe foi negligente, porque isso acontece, vai pedir perdão para a criança por ter sido negligente. O pai e a mãe não é culpado do abuso, uhum, é culpado por ter sido negligente. Então, vai pedir perdão para a criança, é importante para a criança, né? Ou para o adolescente, uhum, você me perdoe. Porque às vezes tem casos, por exemplo, em que o adolescente ele tá ali falando, né? Ou a criança, eu não quero ficar com fulano. E a mãe fala, não, você tem que ficar, que é o seu tio, não seja mal educado, né? Essa história uhum. de obrigar as crianças a beijar as pessoas, isso tem que parar. Você não é É, obrigado a beijar ninguém, por que você obriga os seus filhos? A criança ela tem que ser educada. Chegar e falar bom é. dia, boa Eu tarde, falo isso também, exatamente. ela não quer Porque às vezes beijar, aquela festa de família que vem aquele tio que só vê no Natal, não sim. vê o ano inteiro. Aí no Natal tem que ir, tem que beijar, tem que isso, tem que aquilo. Uma criança nem tem intimidade nem para criança. Você sabe que é o tio, que é irmão, primo de fulano, ciclano. Mas para criança é um completo estranho. E você não sai beijando os estranhos por aí, E né? mesmo se Então, for um parente que a criança ensinar que a criança que tem esse limite também. é, mesmo se for um parente que a criança convive muito, ela não quer beijar, não obrigue. Uhum, Dê bom dia, olá, e explique para ela, olha, não, educado você tem que ser. Tudo bem, você não quer beijar, tá bom. Tem os motivos dela. Às vezes ela não sim, gosta do jeito que aquele adulto beija. sim, O adulto não respeita a criança, agarra, aperta, a criança não gosta. Tem criança que adora dar abraço apertado, tem criança que não gosta. exatamente. Eu tenho um sobrinho, ele desde pequeno ele já mostrava que ele odeia que você agarre ele. E aí quando é um adulto que agarra, ele não quer mais ir cumprimentar, entendeu? Eu nunca obrigo. Falo, não, fala bom dia, bom dia. Exatamente, tem que respeitar, sim. Então essa coisa de dar beijo na amiguinha, dar beijo, não, 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 não obrigue, né? Então isso é muito ruim, porque aí a criança ela também se perde. Peraí, mas eu tenho que beijar o fulano, e quando ele, se é alguém que fala para ela fazer e além do beijo, entendeu? Uhum, É um abusador que fala assim, beija aqui, faz isso com a criança, é comum também, tá? Não pode também ficar no ensino para a criança de não aceite nada de estranho. Não, né? Por isso que é importante você pôr os limites ali para a criança, quem pode tocar no corpo, por que que pode, e ainda assim, se fizer alguma coisa diferente, você vem me contar na hora, né? Seja claro com a criança. é. Não A gente fique tem ali, que ser bem objetivo, usar poucas palavras e ser claro, porque senão fala muito a criança se perde, não, não guarda. né? Se eu falar que vou ficar 10 horas ensinando vocês, vocês vão embora, né? Nem a gente aguenta. Então a criança também não. E aquilo que eu falei da forma de ensinar, como é que você vai fazer isso? Quantas vezes? Uma vez. Foi dar banho, vai falar uma vez. Foi trocar uma vez. Você vai querer repetir até a criança. Não, vai fazendo uma vez, todo dia ali, bonitinho. Foi trocar, foi dar banho, foi limpar. A criança vai assimilando, vai chegar um momento que ela vai começar a falar para você. Ah, mamãe, quem pode pegar aqui no pipi é você e o papai, né? Aí você vai falar que é. E quem? Entendeu? Porque ele tá certo, é você e o papai. Mas e mais quem? Ah, e a vovó E e pra quê? E o... só pra lavar, só pra. Aí acrescenta as pessoas que ele deixou de fora. E para que é? Porque tá me ajudando a limpar, porque tá me ajudando a me trocar. E ótimo, encerra o assunto. Porque senão vai virar uma coisa chata para ele, ele não vai Uhum. querer fugir disso, Não, e né? ele não precisa mais saber mais do que isso também. Não, é isso.
E as pessoas Senão vão você vai acabar expondo ele a uma coisa que não cabe ali, não faz parte da idade, não tem nada a ver. bacana, eles vão aprendendo, conforme eles vão crescendo, eles vão mudando o nome que eles dão para os genitais, né? Muda Uhum, isso, aí você muda também quando for falar, né? Ah, meu filho não chama mais de pipi, chama agora de mangueira, muda, já ouvi os uhum. nomes mais engraçados que tem, assim, É, mas tem um monte, né? tem um E o monte. povo é criativo, para isso tem de sobra. Esses dias eu ouvi um de uma. Era moça falando pra mim. Eu dei risada porque eu nunca tinha escutado aquele nome. E eu vou fazer uma lista qualquer dia. Mas é muito bacana. E é um jeito que não traumatiza eles, né? E você fazendo isso também, se já tiver acontecido, ou se estiver acontecendo, a criança vai trazer para você. Tá? Veja, a criança é sensacional, né? A criança ela procura um adulto que norteie ela. Ela É, sabe quem é quem. Os adultos às vezes acham que eles enganam, mas não enganam, não. A criança está sempre escutando. Ela está lá no sempre. quintal e ela está ouvindo o que você está falando aqui. Ela sabe que fala Nossa, e mal como? ela sabe e ela busca alguém porque É o uma mundo autoridade, que eles precisam de um guia, porque eles estão realmente aprendendo tudo sobre o mundo. Então, quando eles veem, nossa, minha mãe sabe fazer isso, sabe dirigir, sabe ir no mercado, sabe fazer comida, sabe? Eles veem realmente a gente como super-heróis, como uns ídolos, né? e ela busca Então, para nortear, né? Então assim, se sim, ela te buscar, não se feche, porque aí é muito ruim, porque aí ela se fecha. Se ela buscar um não adulto, sabe com quem pode contar, né? ela não recebe o auxílio, aí se fecha, isso é muito ruim mesmo, tá? Uhum, É infelizmente o que geralmente acontece. A criança vai contar e aí o pai ou a mãe, né, faz o quê? Manda a criança ficar quieta, deixar para lá, esquecer. Isso vai dividir a família. Não, quem está dividindo a família é o abusador, a abusadora. Não, sim, exatamente. né? Então a gente tem que ter uma noção muito clara sobre a realidade e sobre quem cabe a responsabilidade e a culpa, né? E não Uhum, a criança. Tá? com certeza. Lá no meu Insta tem uns posts sobre o que fazer quando uma criança revela o abuso, o que fazer se um adulto te revelar o abuso, porque às vezes é um amigo que confia em você. Né? Tem pessoas que Uhum, elas vão escrever porque ela viu que você deu abertura para falar sobre esse assunto. Então elas vão começar, uhum. né? Olha, isso aconteceu comigo, eu tenho medo de que aconteça com meu filho, né? E aí tem as maneiras de lidar e de falar. É. Tá certo, viu? Porque acho que a gente já se estendeu bastante, foi bastante conteúdo, muito interessante. Fiquei até mais aliviada aí com as tuas dicas. E aposto que todas as mamães que passaram por aqui também. Vou deixar essa live salva, né? Tem muito conteúdo precioso aqui. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças vão estar protegidas, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então, obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo aqui. E só quero dizer, no final, que eu costumo, né, minha frase, meu lema, que o abuso sexual é o fim da vida, né? Se tem alguém nos ouvindo que sofreu abuso, conhece alguém que sofreu abuso, a gente tem que lidar com as consequências, fazer um tratamento e seguir a vida, vai conseguir viver muito bem. Eu sou prova disso, graças a Deus e aos meus psicólogos e, e você pode viver muito bem apesar do abuso. Então, ainda que a sua criança sofra, tenha sofrido abuso, não é o fim da vida, tem que amparar, cuidar, né, e fazer tudo o possível Não para ele. pode deixar com que esse acontecimento norteie a vida inteira. Não, A não, criança pode ser muito mais do que isso, né? pode muito mais. Ela não é o abuso, né, e ele nem é o centro. Uhum, E uhum. cuidar também a gente consegue também prevenir. Obrigada pelo espaço, é muito bom poder falar sobre isso. Né? A gente não tem ideia hoje de quantas crianças a gente está ajudando a proteger, né? Com É. esse espaço. Então, obrigada mesmo. E Deus abençoe você, cada um que está aqui, que ficou aqui ouvindo a gente essa hora, né? Obrigada.
Eu que agradeço. Deus te abençoe também o seu trabalho. E qualquer coisa, eu tô por aqui. Obrigada, viu? Obrigada eu. Tchau. Tchau.